Voltei, irmão Jacó, capítulo 16. A palavra do companheiro. Por mais que os mensageiros espirituais tentem descrever a grandeza das demonstrações da alma eterna aos ouvidos do homem que se demora no mundo, jamais encontrarão recursos com que expressem a realidade. Submetido a salutares limitações, o espírito encarnado é incapaz de traduzir a beleza celeste. A sensibilidade educada na ciência ou na virtude a percebe como relâmpago fugaz, tentando aprisioná-la no verbo, no som ou na cor, acessíveis à apreciação humana. Mas os artifícios da inteligência não bastam para a fixação da claridade divina. Entre o êxtase e o assombro, notei que a estrela se transformava lentamente. Da nebulosa radiante, alguém se destacou, nítido e reconhecível para mim. Era o magnânimo Bittencourt Sampaio, cuja expressão resplandecente constituía o que imagino num ser angélico. Vastas areolas rutilantes o cercavam. Surpreendido e envergonhado, busquei recuar, mas não consegui. Tentei me ajoelhar, mas Guilherme me sustentou nos braços. Sem gestos convencionais, sem qualquer atitude que denotasse afetação, saudou a assembleia e se encaminhou para mim, pronunciando frases que eu não merecia. Então, no livro Os Mensageiros, André nos diz que não temos como traduzir a beleza e a natureza do plano espiritual com as nossas palavras de encarnados, né? Então, aqui Jacó está confirmando isso, né? E vocês estão percebendo, né? O capítulo anterior disse que ele finalmente ia ter a entrevista com o amigo superior e ele está descrevendo, né? Ele começou a descrever que estava chegando alguém e agora então ele está descrevendo o que está acontecendo, né? E aí ele tem um subtítulo, O Julgamento em Nós Mesmos. Pousando a mão sobre a minha fronte, continuou com nobreza e sinceridade. Jacó fez muito bem anunciando as próprias faltas nesse plenário fraterno. A infinita sabedoria instala tribunais para julgar aqueles que não a conhecem, porque a ignorância reclama lições, às vezes rudes, dos planos exteriores, mas os filhos do conhecimento santificante condenam ou salvam a si mesmos. Os surdos voluntários exigem fenômenos ruidosos no terreno da expiação, para que se lhe desenvolva a acústica. E os cegos dessa espécie, pedem medidas espetaculares nos círculos da dor, a fim de que se dilate a sua visão. Porém, para nós que aceitamos a graça da revelação divina, semelhantes providências se fazem inúteis. Então, quando não temos conhecimento, necessitamos de tribunais que nos julguem. Quando não temos conhecimento, lembra até que são os casos às vezes, de reencarnação compulsória, que eles decidem tudo por nós, Já vimos isso em capítulos anteriores, já vimos isso nos livros de André Luiz. Nós sabemos que o julgamento é feito pela nossa consciência, mas espíritos menos evoluídos precisam formalizar. Como ele acabou de dizer, espíritos rudes exigem medidas espetaculares,
Vemos isso em trabalhos mediúnicos, onde o assistido começa a exigir que o soltem, a gritar, me solta, porque eles se sentem algemados, quando na verdade eles não estão algemados, eles estão sob o efeito de vibrações amorosas, que eles não conseguem identificar. A própria consciência lavra em nós irrevogáveis arestos, acordos. Somos o fruto da nossa sementeira. Erramos e acertamos, aprendendo, corrigindo e aprimorando sempre, até a conquista do supremo equilíbrio. Então, não te prendas às sombras destrutivas do remorso ou da queixa. Quem terá passado incólume, intacto, nos precipícios das paixões humanas, senão o Mestre amado e nosso Senhor? Que aprendiz terá alcançado todos os ensinamentos de uma só vez? Acalma o coração de discípulo e concentra as tuas esperanças nos dias abençoados do futuro. A morte para todos nós, que ainda não atingimos os mais altos padrões da humanidade, é uma pausa bendita na qual é possível nos abrir à prosperidade nos princípios mais nobres. Entesouraremos aqui para distribuir mais tarde bênçãos de vida imortal nas obscuras esferas da reencarnação. Respiraremos agora a harmonia e a paz a que fomos arrebatados, a fim de conduzirmos depois o seu sublime estandarte entre os companheiros que, ainda presos à carne, dormem nas trevas da discórdia e da ilusão. Somos células da humanidade militante, participante, em busca da humanidade redimida. Herdeiros de muitos séculos de experiência carnal, é impraticável a definitiva aceição de um dia para o outro. É indispensável planejar o bem e realizá-lo, semear a felicidade e colhê-la, a custo do trabalho pessoal, no suor e no sacrifício. Abre o pensamento ao orvalho do bom ânimo. Não te detenhas na aflição vazia. Regressaremos à escola da aplicação na carne distante. E faz-se preciso amealhar, poupar energias novas para as recapitulações imprescindíveis. Então, aqueles que precisam passar por reencarnação compulsória, reencarna rapidamente. Mas aquele que é do bem, fica por determinado tempo aprendendo, se aprimorando, como ele disse, poupando, planejando o bem e realizando, sendo benfeitor ou mentor por algum tempo, até voltar à carne para seguir adiante. Ante a bênção do serviço. Verificando-se ligeiro intervalo na palavra amorosa e venerável, desejei perguntar-lhe quanto à continuidade de meus trabalhos em vista dos informes que ali recebi do irmão Andrade, mas, antes que me expressasse verbalmente, confirmou generoso: de agora em diante, o serviço se desdobrará em companhia dos mesmos associados de abençoada luta. Os círculos da vida que povoamos agora são de prosseguimento. Na experiência humana, temos a semeadura. Na vida espiritual, que nos é acessível, começa a colheita. A famosa lei, né? Colhemos o que plantamos. O favoritismo não exige do governo universal. Então, todos somos iguais,
não existe favoritismo, corrupção, títulos, nobreza, posses. A infinita sabedoria somente nos assinala através da lei. Há espíritos que se preparam no mundo para a bendita primavera de trabalho pacífico na esfera superior, e há outros que se encaminham voluntariamente para o inverno de angústias trevosas, em seguida a perda do corpo. Todos aqueles que de alguma sorte estiveram em tua companhia, na fraterna comunhão de interesses espirituais, constituem a legião afetiva, junto da qual seguirás caminho afora, na distribuição de amor, luz e verdade. Ou seja, encontraremos aqueles que foram nossos amigos, companheiros, e também encontraremos aqueles que ferimos e de alguma forma ficou um caso mal resolvido. Em nosso lar, André nos relata 2 episódios em que ficou totalmente constrangido. Vocês vão lembrar. Um deles, ele relata que encontrou um homem que estava com dificuldades financeiras e ele não fez nada, mas o seu pai não estendeu a mão e ainda o puniu. E o outro caso, né, foi ele encontrar com uma mulher que ele abusou por sua condição de poder em relação a ela. Então, no primeiro caso, a pessoa estava numa condição evolutiva superior e já havia perdoado. Ele ficou constrangido, mas a pessoa já tinha resolvido o caso. E no segundo caso, ele viu a situação dela, né, por conta do que aconteceu, e ele ficou terrivelmente chocado com o que ele provocou e se propôs a ajudá-la. E já naquele capítulo já começou a ajudá-la. Continuando, nossa ação mental nas estreitas linhas da existência física é simples ensaio para os serviços que nos aguardam a cooperação depois da morte. Ao redor de nós sobressaem multidões necessitadas de iluminação redentora. É imprescindível não desanimar e nem estacionar. Conquistastes valiosas possibilidades de servir pelos conhecimentos que adquiriste. E, se os negócios materiais terminaram com o atestado de óbito passado ao velho corpo, as tarefas edificantes prosseguem ativas, reclamando a tua dedicação. Somos a caravana que jamais se dissolve. Mãos entrelaçadas no trabalho do bem, não repousaremos senão no Mestre que, de perto, nos segue a boa vontade. É necessário, Jacó, encontrar a paz dentro de nós mesmos, na batalha pela vitória da luz, quanto o Senhor a demonstrou, perseguido e crucificado. Longe de nós o descanso destrutivo dos que procuram o céu sem as credenciais do reino divino em si mesmos. As esquecidas virtudes da iluminação interior. Compadecendo-se de minhas lágrimas copiosas, ergueu o meu rosto com a mão e, me olhando bondosamente, continuou: lamentamos não possuir, por enquanto, mais amplo desenvolvimento da luz interna, mas qualquer desalento de nossa parte no esforço salvador significa reação indébita de nossa vontade caprichosa contra os soberanos e justos desígnios de cima.
Não nos detenhamos para examinar a exigibilidade dos nossos recursos. Dilatemo-los utilizando as possibilidades que Jesus nos confiou nas tropelias da agitação carnal. Quase sempre nos esquecemos das virtudes suscetíveis de ser encontradas nos tributos apagados e anônimos do vale. Nossa visão, em tais circunstâncias, está concentrada sobre o cume da organização social provisória a que servimos e da imaginária montanha das honrarias terrestres, embora coroada de vantagens respeitáveis, temporárias, e as considerações fantasiosas ao nosso personalismo menos digno, esquecendo completamente, às vezes, os dons sagrados dos deveres humildes e desconhecidos. Cedendo à impulsividade que preside aos nossos instintos primitivistas, nos despreocupamos de adquirir simplicidade e amor, paciência e renúncia, resignação e esperança, dádivas de vida eterna que o herói celestial nos ofertou aos pés da cruz. Nos impressionamos com o Salvador nas claridades sublimes da ressurreição, mas ignoramos o Mestre crucificado. Agrada-nos dispor, aborrecer-nos, obedecer. Buscamos autoridade, desdenhamos a disciplina. Exercemos severo exame sobre os atos alheios, sem qualquer vigilância ao próprio coração. Ou seja, os erros de Jacó são os nossos erros. Cobramos os erros dos outros e desculpamos os nossos. Gastamos muito tempo julgando o outro, quando na verdade deveríamos gastar esse tempo para nos instruir, para nos modificar, para nossa famosa reforma íntima. Nos entendemos perfeitamente com o ruído e com a leviandade do mundo que cerca nossos sentidos inferiores, mas raramente nos comunicamos com o Espírito sublime do Cristo, na própria consciência. Sabemos cair depressa, mas dificilmente nos decidimos a levantar. Então, prestamos atenção a tudo o que acontece à nossa volta. Nos ligamos aos noticiários, nos colocamos na situação do outro, julgamos e condenamos, mas não elevamos o nosso pensamento em meditação ou prece. Se algo nos acontece, ficamos presos à situação e não fazemos nada para sair dela. Se possível, até a gente fica se vitimizando um pouquinho. Desculpa. Nos enfeitamos com as flores de um dia e perdemos os frutos da eternidade. Nos habituamos a pedir as bênçãos do Eterno e, quando as recebemos, nos dispomos a dormir indefinidamente. Então, quando estamos bem, não aproveitamos o tempo para nos instruirmos, para trabalharmos no bem. Apenas usufruímos daquilo que acreditamos que merecemos, ou seja, nós estacionamos. E ele continua: enchemos a terra de palavras brilhantes, esquecidos de que a vitória no bem é mais concreta naquele que ouve o conselho sábio e o aplica. Então,
Somos bons oradores para os outros e péssimos oradores para nós mesmos. A lição é sempre para o outro. O outro é quem deveria estar ouvindo a palestra. O outro é que tem os problemas, a gente não. Só que a gente esquece que é a gente que está lá ouvindo. E logo achamos que fulano, né, é que devia estar ouvindo. Nunca a gente. Nada é por acaso. Quem está lá sou eu. A lição é para mim. É o que Jacó nos disse em capítulos anteriores. Aqueles que ouviram o que eu disse e colocaram em prática estão melhores do que eu, que só falei e não fiz. É por isso, meu amigo, que chegamos sem lâmpada própria às eminências da vida, incapazes de contemplar o brilho solar pela nossa deficiência de luz. Mas o Todo Misericordioso jamais nos fecha a porta do serviço de elevação. Aqui também encontrarás as bênçãos do atrito, no aproveitamento das quais acenderás a própria lanterna para a jornada. Sem as qualidades que santifiquem o nosso caráter, dignifiquem a personalidade, espiritualizem o raciocínio e iluminem o coração, é impraticável a felicidade nos mais gloriosos mundos. A lâmpada pode ser acanhada e pobre. No entanto, se possui material equilibrado e perfeito para se sintonizar com a sede da força, produzirá luz e beleza em silêncio. Resumindo, errar todos erramos. O importante é o que a gente faz com o erro. Assim, nos renovemos aprimorando as nossas possibilidades interiores para que nos comuniquemos com o Supremo Doador da vida, através dos fios invisíveis de amor que o ligam com o universo infinito. Jacó, deixe que rujam tempestades do mundo, esquece as recordações violentas do passado, emerja do homem velho e caminha para o alto. Então a tua luz se irradiará brilhante e pura. Amemos o trabalho transformador. A vida nada deve aos inúteis. Somos ramos da videira divina e a nossa felicidade exige a seiva imortal que procede das raízes profundas. Sem esse alimento, nos convertemos em galhos secos e improdutivos. Atravessa corajoso essa hora de transição. Reanima-te no Senhor e não desfaleças. Ao fim da reunião. Em seguida, como se desejasse nos tirar a ideia de cerimonial, passou a conversar naturalmente conosco. Se referiu aos companheiros que compartilham as suas atividades na esfera em que se encontra e iniciou particular conversa com Guilhom sobre o evangelismo no Brasil e as angústias do mundo moderno. Mais 4 entidades ligadas ao fraternal mensageiro se materializaram em figura harmoniosa e fulgurante. Me abraçaram com carinho e cantaram com os meninos orientadores um hino suave consagrado a Jesus. Em torno de mim, os doces entusiasmos da Boa Nova traçavam planos de sagrada cooperação com o Cristo. Os amigos presentes se referiam às multidões de espíritos fanatizados no mal e aos sofredores desencarnados de todos os matizes, examinando recursos para esclarecê-los,
ampará-los e auxiliá-los, mas, apesar do interesse com que registravam os seus próprios projetos de renovação redentora, não tinha comigo senão lágrimas de arrependimento e reconhecimento. Outros cânticos se fizeram ouvir comoventes e formosos, e quando Bittencourt Sampaio e os deles se despediram num deslumbramento de alegria, senti o princípio de uma revolução interior, de profundas consequências em meu futuro. Momentaneamente, perdi a curiosidade doentia que me orientou até ali. A claridade dos outros acentuou minha obscuridade, minha inquietação característica se centralizou. Por que avançar no conhecimento cerebral de alma às escuras? Cabia-me mudar de rumo. Na realidade, fui agraciado pela benevolência de muitos amigos que rodeavam meu espírito de atenção e ternura, mas nos recessos do meu ser estavam os sinais da minha inadaptação ao reino do Senhor que eu ambicionava servir. Embora a beleza inesquecível daquela noite de amor, as graças recebidas confirmavam no futuro as primeiras impressões de que eu não passava de um mendigo de luz. Então, com essa reunião, ele entendeu o que tinha que fazer. Entendeu a necessidade da reforma íntima, reconheceu mais uma vez ser mendigo de luz, mas agora não se vitimando, mas sabendo o que deve fazer para deixar de ser um mendigo de luz, para acender a sua luz. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.